Olá pessoal, bem-vindos a bordo de mais um episódio do Café On TV. Você sabe, um programa de negócios falando de tendências, tecnologia e muita informação valiosa para você aplicar aí nos seus negócios. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar com Daniel Barros, ele que é CEO do Porto Maravalli. Você não sabe disso, mas aqui o Rio de Janeiro está abrigando o porto de tecnologia que vai ser o Vale do Silício brasileiro. Isso mesmo, é um hub de negócios de tecnologia que funciona como espaços de coworking, incubadora e muito espaço disponível também para empresas que querem investir nessa área. Então, o programa de hoje você não pode deixar de acompanhar se você tem interesse nisso, porque isso já não é mais o futuro, já é o presente. Está acontecendo hoje, está acontecendo aqui, está acontecendo agora. E você acompanha isso tudo agora no programa de hoje, mas não antes da gente escutar Matheus Terra, o nosso analista. Inteligência artificial, machine learning, robótica, blockchain, virtual reality, digital twins, realidade aumentada e muitos outros. Nos últimos 30 anos nós vemos florescer um mercado de inovação e tecnologia nunca antes visto na história da humanidade. A tecnologia escalou a tal ponto de forma exponencial e com isso nós precisamos de ficar atento à nossa região, Brasil, Rio de Janeiro, com projetos de polo de inovação. E é isso que o convidado de hoje, Daniel Barros, CEO do Maravalli, que é um projeto no Porto do Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, é um projeto de transformar o Rio de Janeiro na capital da América Latina da inovação. E com isso, esse projeto, que é um galpão de 10 mil metros quadrados, e o nosso convidado de hoje, Daniel Barros, vai falar mais sobre isso. Fiquem aí que se você gosta de inovação, tecnologia e muito mais. Olá pessoal, Rodrigo Fernandes aqui e você está no Café On TV. Você sabe, aquele programa de negócios falando de desenvolvimento de marca, falando de informação relevante para você aplicar aí nos seus negócios. E hoje nós vamos conversar com Daniel Barros, ele que é CEO do Porto Maravalli. Você não sabe disso, mas o Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro agora, tem uma iniciativa que é muito semelhante ao Vale do Silício, né, onde tem por objetivo ser um hub de negócios e também um imã para startups e investimentos, né, já tem recebido muita coisa. E a gente hoje está tendo a oportunidade de conversar com o Daniel Barros, que ele é o CEO e muito mais que isso, né? O Daniel ele tem uma trajetória brilhante no mundo da consultoria e hoje vai falar com a gente hoje quais são hoje as oportunidades para quem quer investir e para quem também quer desenvolver projetos na área de tecnologia. E vamos falar um pouco sobre o futuro disso tudo. Então eu quero dar as boas-vindas aí, Daniel. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, cara. É um prazer recebê-lo aqui. Fala, Daniel. Prazer ser bom. Gente, obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí do projeto, enfim, compartilhar aí algumas informações. 100%. Eu podia começar já falando, explicando, porque né, o programa nosso vai para o Brasil todo. Legal. E as pessoas ainda não sabem, né, que o Rio de Janeiro agora está com o Vale do Silício brasileiro. Explica para a gente primeiro o que é o Vale do Silício e por que o Porto Maravalli tem esse nome e o que ele se propõe. Vamos lá, vamos por partes. Assim, acho que ponto importante, né? Acho que o nome é um trocadilho com Silicon Valley, né? O Maravalli da cidade Porto Maravilha junto com Silicon Valley. Então tem todo um trocadilho. Você que pensou nisso? Não, o nome já foi herdado. Cara, várias pessoas foram falando, tem a discussão se o nome é bom, mas eu acho que o nome pegou um pouco. Eu acho que essa brincadeira é legal até para remeter facilmente o que a gente de alguma forma quer comunicar. É de sintetizar a ideia, né? O marketing é bom. Né? E aí, assim, acho que o conceito, acho que o Vale do Silício, obviamente, é uma inspiração, mas é muito difícil reproduzir o que aconteceu ali, como as coisas são lá. Acho que existem outros ecossistemas no mundo que foram considerados e foram avaliados na hora da concepção desse projeto. Depois eu falo como é que ele nasce, mas acho que tem várias inspirações. Mas o que é o Maravalli? Qual é a ideia dele? Assim? Acho que a ideia é ser um ponto de encontro, de referência para todo um ecossistema de tecnologia e inovação no Rio de Janeiro. Acho que o Rio ele carece, né, de locais de encontro dessas comunidades, dessas pessoas que querem empreender, ou que têm suas startups, ou que querem investir, ou grandes empresas que procuram se relacionar com startups. Então, o Maravalli nasce para ser um equipamento de encontro, de conexão nesse sentido. Então, cara, eu quero saber o que está acontecendo de inovação e tecnologia, eu vou lá e ali eu vou ser conectado, eu vou ser bem recebido, eu vou ter essa oportunidade. Tá? E aí,
como é que ele nasce, né? Qual é a história dele? Acho que isso é importante, assim. Ele é parte de uma política pública idealizada pela cidade, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Uma iniciativa municipal, Uma iniciativa municipal da Prefeitura, que criou, né, no planejamento estratégico da cidade uma visão de 10 anos de colocar o Rio como capital da inovação e tecnologia na América Latina. Tá? O que é um plano ousado, tá? Considerando que existe São Paulo nessa equação. Mas acho que a ousadia ela é boa no sentido da ambição. Cara, acho que o Rio de Janeiro tem muito potencial, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, para ter um protagonismo maior do que ele tem hoje. Tá? Eu acho que talvez um ponto que eu gosto de falar muito é que o Rio hoje, quando a gente fala de tecnologia e inovação, ele é muito comparado a cidades como Florianópolis, Porto Alegre, Recife. Eu acho que é um grande mérito dessas cidades. Só que o Rio tem uma economia maior, acho que ele tem um potencial maior, então ele deveria estar muito mais próximo do que é São Paulo, por esse ecossistema, do que talvez essas outras 3 cidades. Não que elas não mereçam estar ali, não que elas não tenham trabalhos e a gente considera e fez benchmark fantásticos, mas o Rio tem essa coisa de... é a segunda economia. Tem um histórico, né, de universidades. A gente pegar um raio de 20, 30 quilômetros, a gente tem o FRJ, a UF, o UERJ, né? A UF considerando Niterói, né, considerando ali a Grande Rio. A gente tem PUC, BMEC, a gente tem uma série grande de universidades, de academias produzindo talentos. Tem grandes estados próximos, né? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Vitória, tudo perto do Rio. Ele é um centro, né? O Sudeste é a grande região. Acho que tem uma coisa histórica de ter sido capital, pro bem e pro mal, né? Acho que é uma coisa mal resolvida, mas sim, foi capital da República. Então, várias instituições de governo ainda têm sede e operação aqui, várias entidades reguladoras. Então, a gente fala de CVM, fala de SUSEP, a gente fala da ANP, então todos são órgãos reguladores que têm atuação muito forte, alguns com a sede, não a sede de Brasília, mas a atuação principal, a operação aqui no Rio de Janeiro. A gente tem grandes empresas, então, se a gente pegar as maiores empresas do Estado em Bolsa, a sede é no Rio. Petrobras, Vale, Vibra. 3 das maiores empresas do Estado na Bolsa, na B3, tem a sede no Rio de Janeiro. Bacana. A Bolsa já teve aqui, né? Agora também um projeto... Tá voltando aí, agora. Eu acabei desviando do foco, mas assim, nessa linha, né, de ser uma política pública, existem várias iniciativas. O Maravalha é uma delas, tá? Então, quando eu falo Rio, capital da tecnologia e inovação, olhando um horizonte de 10 anos. Então, o que se vislumbrou, o que se imagina com isso? Vamos trazer os grandes eventos. Então, o Web Summit é um exemplo. Fortalecer o Rio Innovation Week é outro exemplo. Então, preciso ter grandes eventos que façam as pessoas vir para o Rio para conhecer inovação, falar de tecnologia. Uma outra iniciativa importante é incentivo tributário. Então, a gente tem hoje incentivo fiscal, ISS Tech, para toda a região portuária, para as empresas de tecnologia que se estabelecerem ali. Tá? Reduz em quanto o imposto? Reduz de 5% de ISS para 2% de ISS. Então, para quem se aplica, já é um estímulo legal de ir para essa região, que a ideia é criar um polo ali, criar um distrito. Né? Eu vou colocar as empresas de tecnologia no mesmo bairro, e isso naturalmente vai ajudar nas conexões e vai ajudar no desenvolvimento. Tá? Outra coisa, a gente falou de bolsa, né? Tem um projeto mais recente de trazer de novo a Bolsa de Valores para o Rio de Janeiro. Então a ideia é que ao trazer lá a nova bolsa, você traz também de volta, ou resgata um mercado que está muito, talvez nunca esteve tão centrado em São Paulo, né? Acho que já para o pessoal aí de casa saber, o fundo Mubadala, que é um fundo da Arábia Saudita, não é isso? Está trazendo com um projeto de trazer a bolsa para o Rio de Janeiro. A nova bolsa já tem decreto, já tem data, a expectativa é que até 2025, 2026 eles estejam operando. Então, é uma série de iniciativas que combinadas ajudam a buscar esse protagonismo maior quando a gente olha Brasil e quando a gente olha América Latina, quando a gente fala de tecnologia e inovação. E quando a gente fala quando a gente fala do Maravalha, o que a gente pode encontrar lá hoje? Né? A gente sabe que já existem faculdades lá dentro, né? Existem espaços para... É uma incubadora gigante. Acho que o que é o conceito? Né? O Maravalha, fisicamente, ele é um galpão de 10 mil metros quadrados, foi retrofitado, né, por toda uma obra e investimento também da prefeitura. E a ideia é que ele opere 3 grandes espaços. Tem um espaço que é a faculdade. Então, desde abril, a gente tem uma faculdade operando lá. Que é parceria com o IMPA, não é isso? Parceria com o IMPA, o IMPATEC. Então, já tem desde abril 100 alunos estudando lá. Eles são escolhidos pela Olimpíada de Matemática. Bacana, né? Então, são os 100 melhores ranqueados na Olimpíada de Matemática. É um critério diferente ali de Enem. O IMPA faz a seleção. É gratuita a faculdade? É gratuita. Os alunos têm auxílios, né? Eles não pagam, eles têm auxílio moradia, auxílio alimentação, tem um pacote de benefícios para estarem no Rio. Uma coisa importante, a maioria não é do Rio, a maioria é de fora. Bacana. Então a gente costuma falar que talvez é a primeira tentativa de reverter esse movimento
do Rio exportar talentos, mas Cara, muito boa pela ideia. faculdade você começa a importar talentos e acho que o Maravalha ele tem uma coisa de como é que eu crio as oportunidades de formação desses alunos ao longo da vida acadêmica e também de fincar raízes depois. Então, eles vão trabalhar em empresas que estão aqui, eles vão se juntar a Tem startups que estão alojamentos aqui, lá? eles vão empreender. Eles vão morar num prédio vizinho. A ideia é um conceito de campus, né? Antes nos Estados Unidos, os alunos morando ao redor. A ideia é que eles estudem, morem, estagiem, trabalhem, empreendam e fiquem. Mas eles já estão fiquem estudando, mas não estão morando nesse prédio ainda. Mas Eles moram no hotel enquanto o prédio está ficando pronto. que bacana, cara. E Daniel... Aí só terminando, né? Tá, Assim, por favor, aí, isso por é um pedaço, né? É a parte da academia. A gente tem uma faculdade de ponta lá dentro trazendo esses alunos. Tem um outro pedaço que é uma área que a gente chama de integração, uma área de eventos. Um hub, né? Ele quer conectar partes, quer conectar empresa com investidor, empresa com startup com investidor, academia. Então, a gente tem uma área grande para eventos. A gente tem um auditório, a gente tem uma arena, a gente já fez eventos para mais de 1.000 pessoas lá dentro, a gente já fez formato feira, formato arena, formato auditório. Ontem mesmo teve um Innovation Day de uma grande empresa aqui do Rio de Janeiro que aconteceu lá. Então, a gente quer também usar essa área para promover conexões. Sejam eventos fechados, eventos abertos e eventos que a gente irá promover. Isso está no radar também. Tem um terceiro espaço, que é a área do hub de inovação em si. E aí é uma área onde a gente quer trazer as startups, a gente quer trazer as grandes empresas, a gente quer trazer os fundos VCs, os investidores, essa galera para usar ali como extensão do seu escritório, ou usar ali como um ponto de trabalho, usar ali como uma área de conexão, uma área de convivência. A gente, em projeto, tem 600 posições de trabalho nessa área do hub. Caramba. Então essa é a ideia, criar esse ambiente, essa brecha. Aí vai ter gigante, né? Vai ter um infraestrutura, o co-working, pessoal vai ter que levar o notebook naturalmente, mas vai ter internet, vai ter... aí como é que é a estrutura física, né? A gente vai ter toda a estrutura que é preciso para alguém ter um bom dia de trabalho. Eu acho que esses espaços hoje, acho que pós-pandemia, talvez eles tenham uma vantagem, que é, hoje para alguém ir sair de casa e ir para o escritório, você tem que ter algum atrativo. Sim. A não ser que você imponha, né? Você tem que ir X vezes, o cara vai, às vezes, não muito feliz. Você tem que criar um atrativo para a pessoa querer trabalhar num espaço físico. E acho que esses hubs, né, esses coworkers, né, acho que, falando pelo Maravalha, acho que eles têm formas de trazer esse atrativo. Então, cara, o cara vai porque naquele dia vai ter uma apresentação de alguma coisa no final do dia, ou ele vai porque ele vai encontrar alguém de uma outra empresa, ou porque ele vai ter a possibilidade de se conectar com um aluno. Então, você vai por outros atrativos que façam as pessoas quererem estar aquele dia no escritório físico. Fora isso, vai ter tudo, assim, mesa, cadeira, infraestrutura de café, a gente vai ter um restaurante lá dentro, a gente vai ter um café operando lá dentro, a gente vai ter happy hour, então a gente vai ter uma série de iniciativas e serviços para viabilizar, né, ter o melhor jornada. Qual foi o orçamento total que a prefeitura destinou para essa, não só para o Maravalha, mas toda essa questão de transformar o Rio de Janeiro como capital da inovação? Você tem ideia de quanto que o Rio de Janeiro está destinando? Eu não tenho, acho que um ponto importante, né? Embora a política pública da prefeitura, o Maravalha, ele foi... É autônomo. Ele é autônomo, ele é uma gestão privada, a gente é um concessionário, a gente opera o espaço, a gente tem uma concessão por 20 anos, então a gente é uma gestão privada sobre o equipamento público numa política pública. Interessante. Então eu não tenho os dados precisos, eu sei que, acho que do prédio, se não me engano, é na ordem de 30 a 50 milhões para reformar e investir o prédio, mas considerando a parte da faculdade, os outros programas eu não vou ter esse número aqui. Mas a gente deve estar falando de por volta de 300 milhões, 500 milhões, uma cifra disso. Não saberia dizer. Aí depende também do que você considera nessa conta, né? O ISS o Daniel... faz parte ou não, o incentivo, enfim. Mas acho que, olhando o equipamento em si, acho que é isso, né? A gente faz parte dessa política pública, a gente é um concessionário, a gente tem bastante autonomia de operar o espaço, a gente tem essas 3 áreas que eu falei, e a gente quer que ali seja um lugar que ajude e contribua para o desenvolvimento da cidade. Sim. Em especial quando a gente olha tecnologia e inovação. Matheus, eu vou puxar o intervalo, que no próximo bloco eu vou voltar, eu quero fazer uma pergunta muito boa para o Daniel, que eu tenho certeza que ele vai esclarecer para a gente aí. Agora eu vou te contar a história de uma empresa que pagava R$100 mil de conta de luz. Até que um dia ela descobriu que poderia pagar até 30% menos no mercado livre de energia. Foi aí que ela contratou o grupo Quanta e desde então passou a sobrar todo mês R$30 mil no seu caixa.
Essa é a história de muitas empresas que entraram com o mercado livre de energia e também pode ser a sua. Seu investimento é zero e a economia é quase imediata. Ficou curioso? Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece na sua tela e fale com o Grupo Quanta pelo WhatsApp. Estamos de volta aqui no Café On TV com o Daniel Barros, CEO da Maravale. E Daniel, uma coisa que eu fico muito curioso para saber é o seguinte: a gente vê que nos Estados Unidos, o Vale do Silício foi um local que produziu grandes bilionários no setor da tecnologia. Então a gente fala do Steve Jobs, Bill Gates, enfim, eu não sei se o Elon Musk foi lá, mas vários grandes bilionários do início lá da tecnologia. E a gente vê que nos Estados Unidos muitas pessoas abriram mão de tudo para o setor de tecnologia. Então, por exemplo, você vê o Jeff Bezos, tinha uma carreira bem sucedida no mercado financeiro como executivo, largou para montar uma startup, a Amazon. Todo mundo achou que ele era louco na época, nem conhecia a internet. O Steve Jobs largou a faculdade para montar a startup. O Bill Gates também abriu mão de tudo desde o início da vida. Você acha que o que falta para no Brasil a gente ter, como você falou, mais volume, ou seja, maior quantidade de per capita, né, de pessoas abrindo mão de tudo para arriscar? Você acha que é falta de acreditar em si? Você acha que no Brasil, por não ter referências, grandes referências de pessoas como Steve Jobs, Bill Gates, pode influenciar isso? O que você vê em relação a isso? Vamos lá, né? Acho que tem várias questões, acho que é difícil responder uma coisa, objetivamente só uma resposta, mas eu acho que vai muito, acho que é uma coisa da cultura, né? Eu acho que o americano, opinião minha, né? Eu acho que ele tem uma cultura mais empreendedora na formação. Acho que uma coisa curiosa, né? Você sempre vê em filme, já a criança na escola tem aquele dia que você tem que ir para a rua vender limonada. Né? Isso foi adaptando no tempo, mas isso faz parte um pouco da formação na base. Talvez a gente não tenha tanto isso. Eu acho que quando a gente olha Rio, acho que a gente ainda tem, por ter sido capital, ainda tem uma herança também de, talvez o grande sonho, né, de muita gente é ser servidor público, ou trabalhar ou buscar alguma coisa que te dê uma previsibilidade e estabilidade. Acho que não é nenhum problema isso. Mas quando você concentra demais nesse mindset, nesse caminho, talvez você não estimula outras oportunidades. E acho que a cultura americana tem isso mais declarado, a gente talvez um pouco menos. Mas independente do juízo, acho que uma coisa é como é que a gente, desde a base, estimula mais as pessoas, as crianças, etc., a terem experiências de empreender. Criar uma cultura. E isso vai te dar o feedback, a resposta, cara, eu gosto ou não gosto. Eu gosto mais dessa estabilidade, de arriscar ou não. Eu quero uma coisa mais... Acho que talvez expor experiências. Muitas vezes ela vai por aquele caminho porque é o único caminho que foi proposto também, né? Ela não empreende porque não sabe o que é, né? E aí dando outro passo, quando a gente olha, eu falei, né, o Rio tem muitas universidades. Estados Unidos, historicamente, pega lá o MIT, um exemplo, Stanford, mas produzem muitas empresas, muitas startups, muitos negócios ali dentro. Então, como é que a gente poderia eventualmente reproduzir alguns modelos que fomentassem mais estudantes de universidade quererem abrir as suas empresas, os seus negócios? Isso é uma opção. A gente tem um projeto lá no Maravale que a gente quer, de alguma forma, estimular isso. Como é que a gente cria uma boa jornada para alguém que está na universidade querer empreender? Você acha que o fato também do governo acabar no Brasil sendo muito pesado, a gente sabe que mais de 40% do PIB passa na mão do governo, você acha que isso pode influenciar o fato que aqui no Brasil a gente sempre teve as empresas que comandaram, a Petrobras, Eletrobras, lá atrás Nuclebras, então os projetos, seja aquele projeto de Angra nuclear, seja o projeto da Transamazônica, seja Itaipu, todas as grandes empresas, os grandes projetos, onde sempre teve um grande volume de dinheiro, sempre foi no setor público no Brasil, né? Nunca teve no setor privado. E a cabeça do servidor público, ela é uma cabeça menos empreendedora pelo fato de ele ser mais conservador, porque ele está lidando com patrimônio público, né? Então, assim, ele não tem essa cabeça disruptiva. Você acha que isso também influencia? Acho que o Estado... em parte sim, em parte não. Sei lá, pegar um exemplo, assim, a grande indústria, uma das grandes indústrias do Brasil hoje, duas, né? Uma agro. O agro tem feito um monte de coisa de inovação, de agritech, acho que tem vários exemplos. Talvez não tenha tanta visibilidade, em especial quando a gente foi para o Sudeste. Mas tem grandes exemplos.
é referência mundial em produtividade, em tecnologia. Então, só para citar um exemplo de uma indústria que é muito forte. Assim, a gente pega a energia, e essa é muito forte no Rio. A gente pega a Petrobras, uma empresa estatal, mas tem muita coisa, muitos programas, muitas empresas nasceram ali, muitos negócios nasceram nessa relação com eles. Eles têm iniciativas fantásticas, olhando inovação, olhando tecnologia. Então, eu acho que existem as oportunidades, tá? Talvez e existe dinheiro. Acho que o problema hoje não é falta de recurso. Acho que tem muito recurso de P&D, de fomento. Então, acho que talvez há muito tempo FINEP, Embrapi não tinha tanto recurso para oferecer como tem hoje. Acho que pega lá a ANEEL, a ANP, né, as verbas obrigatórias de P&D, na ordem de 4, 5 bilhões ano. Então, você tem acesso a dinheiro para bons projetos. Talvez o que a gente tenha que fomentar é mais volume de bons projetos que vão passar nessa jornada e no final vão virar negócios de referência de sucesso. Você acha que a infraestrutura, então, do país tem? É uma infraestrutura que impulsiona isso? Porque a impressão que eu tenho é que nos Estados Unidos o fato de você ter já grandes empresas que provê grandes infraestrutura, por exemplo, você vê a Amazon com a AWS, a Amazon Web Services, empresas atuando nesse mercado de Big Data, de nuvem, cria um ecossistema ali que o empresário americano é muito mais fácil ele trocar figurinha com uma empresa como a Amazon do que o brasileiro aqui, você está entendendo? Você acha que isso não... eu acho que, óbvio, comprar com os Estados Unidos é até injusto, assim, mas eu acho que tem potenciais e possibilidades aqui, sim. Sim. Para mim é só... Vou dar um outro exemplo, né? Laboratórios. Existe laboratório? Cara, existe um monte de laboratório que a gente nem conhece. Como é que a gente mapeia e cria acesso a essas infraestruturas que existem para algumas vocações? Não vai ter para tudo, mas vai ter para algumas coisas. Então, e acho que a gente tem uma questão também de achar as vocações. Cara, o que são as vocações que o Rio de Janeiro conseguiria suportar e ter um diferencial? Tem uma crítica muito comum que as pessoas fazem, o fato de as universidades aqui no Brasil serem muito descoladas do mercado privado, né? Ou seja, parece que muita pesquisa sendo feita, por exemplo, em engenharia ou coisa do tipo, muito focada em conseguir, por exemplo, um diploma de doutorado ou coisa do tipo, e menos focada a uma viabilidade financeira no mercado. Sim. Ou seja, por que não tem essa conversa aí? Esse é um bom culpa ponto. das empresas, é culpa da universidade? Esse é um dado legal. Na verdade, a gente tem muita pesquisa e pouco negócio, talvez resumindo, né? Então, como é que a gente aproxima mais os mundos? E aí, acho que é uma discussão longa, filosófica, mas o fato o diagnóstico eu tenho estrutura e tenho cérebros e tenho condições talvez de gerar mais negócio. Os incentivos talvez não sejam melhores. Passa por incentivos, passa por mindset, passa por objetivo, passa por um monte de coisa. Mas talvez o lado positivo acho que existe, talvez o principal ativo é os cérebros, as pessoas, eu tenho algumas vocações, eu tenho as primeiras, como é que eu, de alguma forma, potencializo ou quebro essa barreira, e acho que vai quebrando, a coisa vai andando. Eu ouvi dizer, Rodrigo, no YouTube, um corte dizendo que no dia que um pesquisador chegar numa COP, por exemplo, com uma Porsche, vai mudar o mundo, ou seja, o pesquisador, porque na verdade quando você está ali dentro, eu que vivi esse ambiente de universidade aqui no UFRJ, como você, a gente vê que assim, tem uma certa burocracia no sentido do professor que está ali, não necessariamente a pesquisa, se ele tiver um resultado financeiro muito grande, vai retribuir no bolso dele, ou seja, perde um pouco esse incentivo, né? Acho que seria bacana. E tem um outro fator também, dentro desse pensamento, que é um fator de que, se você pega a indústria farmacêutica, por exemplo, todos os pesquisadores da indústria farmacêutica estão fazendo pesquisas com o objetivo de aplicação prática em retorno no investimento, né? Embora, às vezes, isso seja em médio e longo prazo. Às vezes, a gente tem as universidades que não têm esse link direto, né? Então, de repente, se houvesse uma entidade que fizesse o link do direcionamento, né, com a universidade, para poder dizer, olha, vocês estão fazendo uma pesquisa aqui, né, a gente pode ligar essa pesquisa nesses 3, 4, 5, 6 setores, né, que pode haver uma aplicação de transformar a sua pesquisa em negócio, né. Eu acho que tem dando os méritos, né, eu acho que tem bons cases, talvez eles não tenham tanto holofote, assim, você pega lá Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro,
produção de petróleo e gás, águas profundas. Muita coisa nasceu Na Petrobras. foi com a Petrobras, com a COP, Com a e COP, com outros né? laboratórios e de outras universidades. Sempre. Muita coisa. Talvez a gente não dê tanto holofote para os cases do sucesso e a gente olha assim, pô, mas tem um monte de verdade, infraestrutura que não gera, não. Eu acho que assim, talvez assim, dar mais crédito e holofote aos cases de sucesso ajudem aos Uma boa outros estratégia. a, putz, é possível. Eu acho que esse é um bom exemplo. Acho que muita coisa, tem lá o laboratório lá, o tanque oceânico, lá na Ilha do Fundão, você faz as simulações, então tem muita coisa, muito laboratório, muita pesquisa que de fato gerou tecnologia que hoje é referência no mundo. Só que você olhar assim, pô, mas a nossa estrutura de academia é muito maior, ok, mas talvez... Isso que você está falando, que eu penso assim, aqui no Brasil tem algumas ilhas de prosperidade, algumas indústrias que deram muito certo, mas a gente não consegue replicar no volume. Tem Embraer, isso que eu ia falar. Por exemplo, tem várias se você pegar ilhas de sucesso. a Embraer, se você pegar a Petrobras, se você pegar a Embrapa, são 3 cases de sucesso. E até a parte da nuclear também, com Angra, teve um certo sucesso por muito tempo, depois, por conta de que não queriam que o Exército do Brasil desenvolvesse muito nessa parte nuclear, por conta de acordos de geopolítica. Mas se você pegar a Petrobras com águas profundas, a Embrapa com o desenvolvimento do solo no Cerrado, com a melhoria do solo, você pega a parte nuclear, faltou uma que eu esqueci, Embrapa e a Embraer. Só que, tipo assim, tirando essas 4 que eu falei aqui, você não vê muitos outros cases, entende? Você realmente não teve muitas outras indústrias que floresceram de prosperidade. Eu acho que assim, o potencial é maior do que a prática, mas acho que tem muitos cases de sucesso, eu acho que falta os holofotes e trazendo hoje para inspirar os outros. E trazendo hoje para o Porto Maravalli, o que a gente pode esperar do Porto Maravalli para os próximos meses ou 2 anos? Porque a gente está numa exponencial de crescimento agora, né? Sim. Bom, vamos lá, meses, né? Retrospectiva, né? Em abril, a faculdade começou a operar lá dentro. A partir de maio, a gente começou a fazer os eventos. E agora, este mês, a gente começa a receber as empresas e as startups. Então, esse mês é setembro, né? Agosto e setembro é o mês de início da operação do Hub, propriamente dito. A gente tem cerca de 150 pessoas indo para residir e frequentar o espaço até o final de setembro. A gente segue ainda buscando, né, novos parceiros, novos residentes para o espaço. Acho que isso é importante falar, né? Isso é uma visão de curto prazo. A gente entra em operação do lado do Hub. A gente já vinha operando eventos, já vinha operando a universidade. Olhando 2 anos, acho que em 2, 3 anos a gente quer estar com a capacidade, assim, completa, né? A gente quer ter lá cerca de 30, 40 grandes empresas conectadas como membro. A gente quer ter cerca de 500, 600 pessoas circulando por ali diariamente. Tá? Esse é o que a gente imagina bacana. Para o equipamento. Acho que uma coisa importante, né? Acho que como participa, acho que essa é uma pergunta que surge muito. Isso. E acho que é legal explicar. Assim, a gente tem algumas formas de participação, tá? Em modelos diferentes. Uma é ser uma empresa membro. Empresa membro é basicamente uma empresa que patrocina ali o espaço. E aí a gente está falando de buscar um posicionamento de marca, seja como marca inovadora, seja na atração de talentos, né, com a parceria que a gente tem com as várias faculdades. Tem uma coisa de ajudar a estar ali para se conectar com pares ou com outros atores do ecossistema e para se desenvolver. Você falou que a Shell é um patrocinador, né? A Shell... a gente vai divulgar ainda aos poucos, não queria antecipar os nomes, mas tem toda uma questão ali de como é que a gente vai trabalhar as divulgações das empresas. Uma que a gente já anunciou, está se mudando para lá, é a Eletrobras, o primeiro patrocinador do espaço. A Eletrobras vai ter uma sala lá, vai ter lá o Hub de Inovação, lá, o Innovation Grid, Polo Sudeste deles vai ser dentro do Maravalli. A gente já está com algumas iniciativas e algumas agendas de programas e eventos com eles até o final do ano. Tá? Então, uma forma de participar é como uma grande empresa virando um membro, um patrocinador, um mantenedor do espaço e aí se conectando, se posicionando e realizando alguns programas em conjunto com a gente. A outra forma, e acho que está mais voltado ali para startup, mas não só, que é virar um residente. E aí você ser um residente implica em ter espaços de trabalho lá. Então, seja uma sala, seja uma posição
num cowork seja um acesso livre às áreas comuns e áreas compartilhadas. E aí tem vários modelos para isso. No futuro a gente deve lançar os passes diários, enfim, a ideia é que muita gente circule. Eu acho que não dá e nem nasceu para ser o escritório principal de todo mundo, a ideia é que seja a extensão dos escritórios. Então, quando a gente olha uma grande empresa também, acho que um bom uso de espaço é fazer seus eventos já, encontros de liderança, workshop de projeto, tudo relacionado à inovação. Como eu falei, a gente teve um Innovation Day ontem. É usar o espaço da melhor forma, dado os seus objetivos, dado a sua jornada. Bacana, Daniel. Acho que agora a gente vai chamar o intervalo agora e a gente volta daqui a pouco. Fique aí que o episódio tá top. Agora eu quero dar um recado que serve tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Uma água especial que é isotônica, alcalina e antioxidante. Ó, a água. Essa água hidrata o BOPE, o São Paulo Fashion Week, o Flamengo, o Corinthians e mais 13 clubes de futebol. Prêmios de design, patente internacional por uma tecnologia feita aqui, no Brasil. Saúde em forma de água para pessoas comuns e para atletas. E como negócio, você pode revender Ó a água na sua região. Compre agora pelo site e faça um teste. Use o cupom CAFÉ120 para receber 20% de desconto e acesse agora o nosso QR Code e descubra a reinvenção da água. Olá pessoal, bem-vindos de volta a bordo ao Café On TV. E hoje a gente está falando de desenvolvimento de tecnologias. E o Brasil também é um grande potencial para se tornar uma referência de tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, a gente fala de startups, desenvolvimento de softwares e tudo isso que faz parte da nossa quarta revolução industrial, né? Esse momento que a gente está vivendo hoje. E hoje a gente está aqui recebendo o nosso convidado Daniel Barros, que é o CEO do Porto Maravalli, que é o Vale do Silício aqui do Rio de Janeiro, né, que tem por esse propósito. E dentro do nosso papo aqui, dentro dos bastidores, surgiu uma questão importante, né? Falou assim, Daniel, tem um menino que está lá, né, de repente um jovem que está com uma ideia incipiente, fervilhando dentro do coração dele, e ele precisa de tudo, porque às vezes o pequeno gênio ele tem a ideia, mas não sabe como implementar aquilo, na verdade. Então, como fazer? Qual que é o passo a passo para ele poder estruturar essa ideia, né, dessa startup e como que ele pode chegar até o Porto Maravalli, se estabelecer lá ou buscar dentro do Porto, né, um networking até para poder solidificar esse processo. Vocês têm alguma ajuda para ele? Tem alguma forma, né, não Legal. só de financeira, mas também de orientação? Legal, vamos lá, né? Acho que primeiro tem um ponto importante, é tirar o glamour da startup. Na verdade, é muito suor e lágrimas ali, é um processo árduo. Acho que um ponto importante, né, quando está começando, é se conectar com a informação, com formação, com programas que já existam, para justamente te ajudar a dar os próximos passos. Putz, você tem só a ideia, você quer transformar aquilo num MVP, então o que você precisa de formação? O que você precisa de acesso, o que você precisa de ajuda para chegar ali. Aí depois, o que você precisa no próximo passo. Então, ter consciência de que estágio você está e o que você precisa fazer para chegar no próximo estágio nessa jornada. E, por exemplo, de pessoas. Às vezes ele tem ideia, mas ele não é um desenvolvedor, por exemplo, né? Lá ele consegue encontrar algum desenvolvedor para poder desenvolver a ideia dele? Então, hoje não. No futuro a gente quer ter alguns serviços compartilhados para quem está com o seu negócio, startup, e aí muito numa linha assim, putz, hoje você precisa operar bem mídia social para ser visto e ser comprado, vamos dizer. Então a gente pretende no futuro ter uma forma de ajudar nessa linha. Você precisa ter um background jurídico, você vai assinar um monte de contrato, você não vai saber nem o que você está assinando, e quando você é pequeno às vezes é difícil ter. Então, alguns serviços a gente quer ter um shared service para startups no futuro próximo para ajudar. Tá? Mas tem coisa que não parte dele buscar, assim, bater lá e entender. Acho que quando ele chega lá, ele tem que saber o que ele precisa. Nesse momento ele precisa de dinheiro. Então, beleza, como é que a gente conecta com quem tem o tipo de dinheiro que ele precisa naquele momento? É um anjo, é um fundo perdido, é um programa? No momento que você está, se você vai conseguir dinheiro, se você for num programa fundo perdido, até esse aqui da FINEP. Então,
isso é uma coisa que ajuda. E vocês ajudam ele a participar desse edital? Hoje, assim, hoje a gente não tem nenhum programa aberto, a ideia é que a gente comece a lançar alguns programas direcionados, junto com os parceiros, com as empresas membros. Aí é um programa direcionado, e aí é um edital, estamos fazendo aqui um chamamento de negócios, startups, nesse estágio de maturidade para resolver esse tipo de problema. Aí, uma vez selecionado, o programa vai acompanhar ele nessa jornada. Tá? Hoje a gente não tem nenhum programa aberto, a gente deve abrir provavelmente ou ainda no segundo semestre, agora no segundo semestre, ou provavelmente no começo do ano que vem. Então fiquem de olho aí, porque vai abrir. Agora, enquanto hub, acho que é uma coisa de conexões. Assim, estar lá, acho que uma pergunta que a gente faz para quem entra é o que você está buscando de conexão aqui. Cara, eu preciso conhecer, eu preciso achar um mentor, eu preciso achar um investidor, eu preciso me conectar com uma empresa do tipo tal, que é onde eu vou testar o meu produto. Então, é fazer um pouco essas pontes. É caro para poder estar lá? Ou tem um custo de Não inicial? É caro, tem custo. A gente tem, para residente, né, escolhendo muito o público startup, a gente tem um plano mensal hoje de R$500. R$500. Você tem lá o acesso ele tem o que lá com esses R$500? Com esses R$500 você tem acesso ao espaço, a todas as áreas comuns, ao coworking, e circular e participar de todos os eventos que a gente promove ou que são abertos na comunidade. Aí tem progressões, o cara tem uma sala lá, aí tem outros modelos. E tem os modelos para empresas membros, que aí tem outras contrapartidas e outras conversas. Mas uma startup hoje é isso. No futuro a gente vai ter os programas que vão subsidiar esse período de residência lá. Então esse programa aqui vai permitir que você fique 3, 6 meses como residente do espaço. No futuro, eu acho que mais para o final do ano, a gente deve lançar uns pacotes mais livres, assim, de um X diárias por mês. É uma coisa assim que você não precisa estar ali com tanta presença, você não quer ou não tem disponibilidade, você de alguma forma frequenta, né? Mais rotativo. Tá? Uma outra coisa importante, quando a gente fala de como ajudar, eu acho que a gente vê muito isso. Assim, às vezes alguém domina uma tecnologia. Então, falar no exemplo, eu conheci uma empresa que dominava a tecnologia de realidade aumentada. Cara, você modela, você faz coisas fantásticas ali dentro. Só que eles estavam aplicando para jogos. Legal, acho que é um mercado, é um nicho, etc. E do outro lado, às vezes você tem a empresa que tem um problema, mas não domina a tecnologia, ou às vezes nem conhece aquela tecnologia ainda. E tem uma coisa que é como é que eu faço esse match. Assim, Entendi. A pessoa que sabia de inteligência de realidade aumentada, ela não sabia que poderia ter outro uso, por exemplo, que muitas vezes é um uso muito maior em outros mercados. Um exemplo, a realidade aumentada, acho que pode ter uma aplicação legal quando a gente vai para energia. Então você vai lá, pega lá uma plataforma, um FPSO. Se eu modelar aquilo numa realidade aumentada, se eu fizer ali alguém percorrer os caminhos, aí eu posso usar isso para treinamento, eu posso usar isso para operação assistida à distância. Acho que tem um mundo de possibilidades, mas às vezes é isso. Às vezes você domina uma tecnologia, você vai para a aplicação dela no que é mais próximo da sua realidade, não é que muita gente empreende em varejo, é o dia a dia que você conhece, e às vezes você desconhece outras indústrias que poderiam ter uma aplicação daquela tecnologia. E o contrário acontece também, né? A empresa, às vezes, as pessoas não conhecem a fundo o que a tecnologia pode resolver. Ô, Daniel, então, um papel do Hub é de fazer essas colisões, né? Essas trocas. Teve uma coisa que você falou muito interessante, Rodrigo, que ele falou sobre a importância de um mentor, né, no Hub. E aí, assim, a gente sabe que o ambiente de incubadora, tanto o Vale do Silício quanto o Mara Valley, eu acho que vão ter muitos jovens. E aí eu estou falando de jovens desde, vamos botar, de 18, 19, 20, 21, 22 anos. E a gente sabe que uma pessoa com 22, 20 anos, ela não tem muita experiência na vida. Muitas vezes ela se apaixonou por uma tecnologia, ela é muito inteligente, ela tem habilidade com mexer, como você falou, na realidade aumentada ou coisa do tipo, mas existem várias outras áreas que orbitam o negócio que não é só a tecnologia. Ou seja, tem a área financeira, tem a administração, tem vendas, networking, tem a gestão da empresa em si, lidar com funcionários, tudo isso. Às vezes é muito importante a figura de um mentor que vai estar falando, eu acho que você podia ir mais por aqui, podia ir mais por ali, eu acho que você podia... O que você tem a dizer sobre isso? Sobre a importância de um mentor para um jovem de 20 anos, por exemplo, conseguir... Você acha que é fundamental essa figura? Acho que ajuda, com certeza, acho que é parte. Você tem que ter, talvez, alguns ciclos de mentoria ao longo. A gente pretende ter isso mais estruturado dentro dos programas que a gente for tocar.
mas pensando na ajuda, né? Sim, acho que é legal essa troca, você achar ciclos de mentoria, e acho que é muito importante, talvez quando você tenha 20 anos é mais difícil essa reflexão, mas ter consciência de que você não vai ser bom em tudo. É ilusão achar que você vai vender bem, você vai dominar bem aquela tecnologia, você vai cuidar do back-office, vai ser um bom líder. É difícil, compliance, acho que até pode, tem casos, mas não, se você colocar esse peso, talvez isso fique mais difícil, a trajetória fica mais A difícil. pessoa não tem nem essa visão Então reconhecer, também cara, eu sou bom da tecnologia, isso aqui eu entendo, eu domino, eu falo, cara, eu não sei vender, eu tenho que achar alguém que complemente isso. Sim, mas às Seja vezes um sócio, seja na equipe, seja um líder. Então, acho que essa consciência é importante, né? E o rapaz não sabe, às vezes, que Uma ele... empresa lá de 3 fundadores, né, pequena, não precisa todo mundo saber fazer bem tudo. Você tem que achar as complementaridades isso. E ter essa consciência de que isso faz parte. E ele não sabe também quais são as áreas necessárias para poder se criar, Sim, né? sim. Então, E aí nisso o mentor pode ajudar, cara. O produto é fantástico, mas você não sabe vender. Precisa de alguém que vai vender para você. Eu empreendi... Ao contrário acontece também, né? Às vezes o cara é muito bom de venda, mas o produto não é tão bom. E às vezes até, em alguns casos, até você consegue até um certo ponto destacar, porque no pitch tem uma coisa ali do interpessoal. Né? E o produto às vezes fica... Você não vê o produto no pitch, né? Então isso às vezes mascara um pouco também. Então... Eu empreendo desde novo. E o que eu percebo é que geralmente, aquele cara que tem uma aptidão muito forte para comercial, ele não é um cara tão organizado assim e tem mais dificuldade de gestão dentro da empresa, de administração, de cuidado financeiro. E o cara que é bom de cuidado financeiro, é bom de ficar olhando planilha, controlando o número, muitas vezes não tem aptidão comercial. E são áreas fundamentais, tanto a área de gestão quanto a área comercial, né? Para qualquer startup, sim. né? E tem ainda um outro ponto que eu acho que esse talvez é fundamental, porque senão a coisa não fica de pé, que é acertar um modelo de negócio, assim, sabe? Isso é muito importante, às vezes cara. você tem a tecnologia, mas assim, cara, como é que você vai vender aquilo? É licença? Isso é muito importante. É o quê? É produto? Então, como é que você precifica, como é que você vende, para quem você vende? Acertar esse modelo, às vezes, é talvez a grande arrumada que é preciso ser feita em algum momento para garantir ou não o sucesso. Qual o modelo de negócio vencedor? O CEO o fundador do SoftBank, um japonês, o Son esqueci o nome dele, ele estava falando quando ele investiu no Alibaba, ele investiu no Jack Ma. Foi um dos melhores, foi o melhor investimento da história da humanidade. Ele botou 20 milhões de dólares e no IPO se transformou em 90 bilhões de dólares. O dinheiro que ele colocou no Alibaba, no Jack Ma. E ele fala que quando foi conversar, ele fala que o garoto não tinha plano de negócios, não tinha receita, tinha entre 30 e 40 funcionários, e o que o garoto tinha eram os olhos brilhando de vontade de fazer acontecer. E quando ele foi conversar com o garoto, ele viu também que o modelo de negócio estava errado. Mas, naturalmente, ele foi um mentor para o Jack Ma. Com certeza ele ajudou a consertar o modelo de negócio e, com certeza, boa parte das conexões que o Jack Ma fez, o CEO do SoftBank ajudou. Que a gente vê isso na prática até aqui no Brasil. Os jovens que são fundadores de startups, quando eles são muito bons e conseguem juntar com uma pessoa que tem, por exemplo, um network muito forte no país e consegue conectar ele, alavanca de uma forma muito grande. Isso é muito importante também. É o que ele se propõe, né? O networking. É o smart money, né? Não é só o dinheiro, mas as alavancas que aquela pessoa vai trazer, seja te ajudando, seja te conectando, enfim. Mas não agora que o Rio de Janeiro vai ser uma nova realidade, não só para o Rio, mas para o Brasil, né? Você já viu aí que o projeto que o Daniel Barros está à frente é um projeto ambicioso que já é realidade, né, Matheus? Com Isso certeza. não é mais um projeto, um já é galpão de realidade. 10 mil metros quadrados no centro do Rio, que facilidade. Com uma faculdade Empatec, que é a melhor faculdade da área de matemática aplicada, ciência de dados, uma das melhores do Brasil, super renome. E com essa palavra final aí, a gente fica muito satisfeito. Fica o convite, né, Matheus? Com certeza. Como que faz para as pessoas que estão assistindo a gente, se Legal. elas quiserem visitar o Porto Maravalha? A gente tem maravalha.rio, é o nosso site, é o nosso Instagram, LinkedIn. Manda mensagem, lá tem um formulário de cadastro, tem os contatos. Entre em contato com a gente, agende uma visita. Em breve, a gente vai estruturar um programa que é o Maravalha Day, que é um programa de visitas. A ideia é que a gente faça ali 1 ou 2 vezes por mês um grande encontro
para as pessoas, seja startups, curiosos, pesquisadores, empresas conhecerem o espaço. Maravilha. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença. E assim a gente se despede e aguardo vocês no próximo programa Café 1 TV. Um grande abraço.